Olá, preciosas, boa tarde, boa noite. Hoje a nossa live está muito especial com a nossa nutricionista maravilhosa, Micaele Cristina. Tem 13 anos de experiência como nutricionista, é mentora do Beleza de Stern e a gente vai falar sobre um tema que é um problema de muitas mulheres, né? Que é a compulsão alimentar, especialmente as mulheres que estão acima do peso. Mica, seja bem-vinda. A gente queria Obrigada, obrigada, obrigada por esse momento. Eu que agradeço sempre a parceria, o coração de Deus. A Mica cuida, de mulheres, ela vem fazendo um trabalho com mulheres já há bastante tempo. Deus tem usado muito a vida dela para abençoar essas mulheres. Fui muito abençoada pela vida da Mica, inclusive na aula que eu liberei hoje, no workshop. Eu falo muito sobre isso, então, para quem não assistiu, clica no link da bio, entra no grupo do WhatsApp e assiste a aula. Mica, vamos lá? Começa explicando Vamos. para a gente um pouquinho sobre o que é a compulsão alimentar. Muitas pessoas acham que, ai, o que eu mais ouço, né, das pessoas falando, ai, compulsão alimentar é falta de vergonha na cara. Isso aí é besteira. Não existe isso, né? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas achando que isso não existe de fato, né? Então, não é falta de vergonha, não é frescura, né? Não é sobre comida, né? O problema não é a comida, e sim a emoção, né, que acaba atrapalhando. E Mi, como que é essa questão, como que gera esses gatilhos, né? Muitas delas, como eu falei, é sim de algo emocional, né? Que eu sempre falo que tem que estar alinhado sempre com uma profissional, para você entender de fato, porque às vezes as pessoas falam, Mi, eu tô descontando muito na comida, as minhas clientes, tá? Mas tá descontando por quê? Qual que é a raiz que você tá descontando na comida? Ai, Mi, eu tô passando por muito estresse já no serviço, já faz muito tempo. Ou não, Mi, às vezes acontece, eu me lembro de alguma coisa do passado que às vezes ainda não é realmente tratado, né? Não tratou a raiz disso e ela acaba descontando na comida, né? Então, às vezes as pessoas acham que isso é besterol, né? Besteira. Não, não é, né? Então, eu sempre converso com as minhas clientes, com as minhas meninas, que a gente precisa, de fato, entender a raiz dessa compulsão, e também junto trabalhar com a psicologia. Então, eu gosto muito de trabalhar em conjunto, né? Com a psicologia, com a profissional e eu no meio ali, né? E tem diversas estratégias, né, para a gente trabalhar através dessa compulsão, né? Então, eu vejo que as pessoas, ela acaba descontando algo na comida por ser algo prazeroso, né? Mas, porém, depois elas se arrependem e falam, poxa, eu não poderia ter feito isso. Aí vira uma bola de neve, né? Porque aí ela fica chateada, e nisso que fica chateada, desconta novamente na comida e vai virando esse círculo, né? Então, que não tem fim. Então, eu sempre falo que a gente precisa interromper esse ciclo, realmente entender qual que é o ciclo dela que faz ela iniciar tudo isso, para a gente tratar isso e deixar sempre estratégias para essas clientes de como, caso isso aconteça, o que que ela deve fazer, né? Então, Legal. a compulsão, sim, ela existe, né? Então, a gente precisa trabalhar muito bem. E ela, pelo que você falou, ela tem muito a ver com as emoções, né? Tudo, tem tudo a ver. E diversos. Hoje eu vejo muito pela beleza também, que as pessoas querem uma beleza perfeita, que não existe, né? Que elas veem muita coisa de internet, aí, enfim, aí junta a questão de canetas emagrecedoras e vai envolvendo muita coisa. A internet hoje, se a gente não tiver uma direção, saber usar de uma maneira saudável, ela acaba deixando a gente até meio que doente. Então, eu vejo que um dos gatilhos das minhas clientes é o excesso de procurar sempre a perfeição e achar que não vai conseguir. Aí, junta com o estresse do dia a dia, com o serviço, às vezes com algo lá do passado, alguma rejeição de família, enfim. Então, vira Qual? literalmente uma bola de neve e acaba descontando isso, na alimentação. É O uma índice maneira, é de um gatilho. mulheres, o índice de mulheres com compulsão alimentar é muito grande as suas mentoradas, Mica. Olha, elas às vezes não entendem que elas estão.
na compulsão, né? Às vezes elas acham que, ai, meu, eu acho que é só uma crise de ansiedade. E eu tô descontando na comida. E é lógico que eu vou observando, né? Eu vou tentando observar, eu pergunto algumas coisas, pergunto quando, como que foi, por que que surgiu, né? Então eu vou fazendo algumas perguntas e se eu vou percebendo que isso tá virando algo rotineiro, aí a gente senta e eu converso com ela que isso já não é mais uma ansiedade, e sim tá virando algo de compulsão alimentar, né? Então até elas entenderem, eu falar, poxa, realmente eu não tava me vendo, né? Porque às vezes a gente tá dentro da situação e a gente não consegue enxergar tudo isso, né? Então, quando vem um profissional de fora que está enxergando, né, tudo que está acontecendo ali e eu abordo a cliente, ela fala, uau, eu não sabia que eu tava. Então, aí a gente começa a trilhar um outro trajeto, né? Porque às vezes a pessoa vem me procurar pro emagrecimento, mas aí depois ela já não consegue mais emagrecer, tá? Mas não consegue emagrecer, mas por quê? Começa a ter muito gatilhos de diversas coisas, né? Então, começa a ter essas compulsões que na cabeça dela é algo normal, que tratando com remédio isso, né, uma ansiedade normal, e tratando com remédio isso vai normalizar, não? Então, como eu vou conversando, elas vão entendendo que isso não é mais uma ansiedade, sim, tá virando uma compulsão alimentar. Aí eu sento, converso com ela, falo que a gente vai precisar de uma equipe, né, que eu falo uma equipe multidisciplinar, que às vezes vai vir ali com uma psicóloga, com eu, com uma nutricionista, para a gente começar a tratar essa compulsão de uma melhor maneira, né? E não dessa maneira que elas acham que deveriam tomando remédio ou algo do tipo. Não, né? Algumas delas querem só tampar o buraco. Acham que compulsão alimentar é só tampar o buraco. Ai, tomando algum remédio, tomando qualquer outra coisa. Ou tem algumas que às vezes geram compulsão até para outros caminhos, às vezes deixa de consumir comida e vai para, sei lá, começar consumo, consumir muitas outras coisas, Comprar comprar coisas, materiais, né? frutas, Bebida. é isso. Então a gente precisa conversar muito, alinhar isso, porque fala, ai, Mia, agora eu não tô, eu percebi que eu parei por comida, mas aí você vai Ela perguntar para ela, transferiu, né? transferiu e transferiu para uma outra coisa, que também é uma compulsão, então a gente precisa tratar isso. Uau, isso é muito interessante. Porque eu tinha o vício do cigarro, fui 16 anos fumante, e o Senhor me libertou do cigarro, mas logo eu arrumei um outro escape, que foi a comida. E foi uma trajetória aí de 8 anos para eu conseguir baixar a balança de novo. Mas percentualmente, Mica, assim, sei lá, 60%, 70%, 50% das suas clientes, das suas mentoradas, que você acaba descobrindo dentro da análise ou que já vem com esse diagnóstico de compulsão alimentar, proporcionalmente falando, isso representa? Olha, entre de torno de 30 a 40% das minhas clientes já, Uau, às vezes, elas não sabem que tem, né? Ou às vezes a psicóloga já encaminha para mim para a gente trabalhar em equipe. Então, de já 30 a 40, identificou. sim. Então, se você perceber, é uma porcentagem alta, É né? altíssima. É bem alta. E às vezes, como eu comentei, elas acham que estão com ansiedade, e não. Elas acham, eu sou ansiosa, eu já tomo algum remédio que o psiquiatra me indicou. Não, você não é ansiosa, você tem compulsão alimentar. É É, totalmente diferente. e eu vou falar como alguém que tem a compulsão alimentar, não é algo legal de você falar, não é algo bonito, agradável de falar, eu tenho compulsão alimentar. Sim. Porque muitas vezes, quando a gente tem crises, a gente se sente constrangida. Eu tive crises assim de 15, 20 dias direto comprando fast food. Meu marido teve que tirar o cartão de crédito do aplicativo para eu parar de comprar. E aquilo gerou constrangimento, a gente acabou brigando. Só que depois disso foi que eu comecei a me despertar para o que realmente estava acontecendo comigo. Sim. Então, falar sobre a compulsão alimentar não é confortável, assumir que você tem compulsão alimentar não é confortável, mas é extremamente necessário você entender que isso está acontecendo com você, porque as nossas emoções, ela vai influenciar todas as nossas ações, né? E é como você falou, de repente você não está com compulsão alimentar, mas você está com vício no consumo de comprar coisas, de repente você está bebendo demais e você nem se deu conta. Né? E uma Sim. série de outras coisas que a pornografia no meio das mulheres está crescendo assim exponencialmente.
Então você vai começando a achar os subterfúgios. Aqui a gente está falando muito do sobrepeso, porque é o tema do workshop, e é algo que afeta muito a autoestima das pessoas. Mas a grande verdade é essa: se você fica sempre buscando prazeres e saciar a dor da alma, né? E a comida é um dos subterfúgios que a gente tem. E eu queria comentar, eu falo isso também na aula de hoje, que eu liberei do workshop, a Mica foi essencial no processo de aprendizagem de comer, porque eu não sabia como comer. Eu não sabia comer, eu achava que eu tinha que aprender várias receitas diferentes. Não, ela só sentou comigo, ela falou: vamos adequar o seu cardápio, o que que você está acostumada a comer, vamos tirar uma coisa, vamos colocar outra, mas vamos fazer algo que seja prazeroso. Isso foi essencial, assim, para aprender a comer. Eu tive crises depois, tive, porque eu não pude tratar o meu emocional naquele momento, mas aprender a comer me ajudava a voltar mais rapidamente para a minha rotina. Então, a intervenção da nutricionista é fundamental. E aqui era isso mesmo que eu ia comentar agora. Às vezes as pessoas falam, ué, mas como que a nutricionista vai intervir isso, né? O que que ela vai fazer para me ajudar? Porque às vezes as pessoas acham que é só na psicologia. E não, né? A nutrição entra de uma maneira muito importante. Por quê? Eu vejo que quando tem essas compulsões, muitas das meninas acabam se perdendo, é muito mais no doce. Ah, é no doce, é no chocolate, né? E aqui a gente tem técnicas, né, que a gente fala muito. Primeiro, organização, né? Se você tiver um ambiente organizado e de todas as maneiras mesmo, a sua casa, a sua geladeira, se a sua parte espiritual tiver tudo muito bem alinhada, muito bem organizada, quando gerar esse gatilho, você vai falar, uau, calma. Calma, vamos respirar, se concentra, né? É não deixar literalmente a emoção falar mais alto, né? Então, se essa organização no geral tiver muito bem alinhada, já é um passo para a gente dar a mais. É questão também da gente consumir sempre de estar de 3 em 3 horas. Ai, mas eu não vou estar com fome, mas não importa. Sempre tenta comer ali de 3 em 3, de 4 em 4, porque você sempre vai estar comendo alguma coisa, né? Porque se você ficar muito tempo em jejum, você vai falar, meu Deus, será que eu tô com fome? Será que é ansiedade mesmo, a compulsão batendo aqui? Então, se você realmente organizar a sua parte mental, né? Toda essa parte física ali, seu corpo já vai entender que de 3 em 3 horas você vai se alimentar ou de 4 em 4 horas. Então, isso já é um passo. Outro passo também, ai, eu não quero comer carboidratos, porque é o carboidrato que me engorda e, né, enfim, ainda depois que a gente explica que não é o carboidrato, que o carboidrato ele vai ser o troféu aqui, ele vai ser a cereja do negócio, as meninas falam assim, nossa, eu não sabia. Por quê? Quando a gente tem esses episódios de compulsão, a gente acaba consumindo algo mais gorduroso, né? Que Uhum. é mais calórico, mais hidrogenado, chocolates, enfim. Então eu sempre falo, gente, a gordura em si, ela é mais calórica, né? Eu sempre comento, para cada 1 grama de gordura, a gente tem 9 calorias. E para cada 1 grama de carboidrato, a gente tem 4. Então, a gente consegue colocar mais carboidratos no seu dia a dia, pães, batata, macarrão, porque vai ter mais fibras na sua composição e as fibras te dar mais saciedade ao longo desse processo, né? Então, isso já vai te ajudar. Né? E frutas, legumes, proteínas também, para cada 1 grama a gente tem 4. Então, ela também vai te dar mais saciedade. Então, a questão é que a gente montar um plano, que, lógico, como você comentou, que seja favorável, que você consiga segui-lo, que tenha o seu doce, algo do tipo, mas que tenha quantidade de fibras, legumes, verduras, carboidratos, pensando também nessa lógica, se caso lá na frente surgir algum gatilho, você vai falar, calma, agora eu não tô com fome, agora realmente eu preciso fazer algum método que a psicóloga me ensinou aqui, né? Não é fome, eu não preciso descontar na comida, né? Então, você já vai começar a entender, o seu corpo também vai entender que já não é mais fome. Não é coisa que, ai, preciso comer. Não. Você não tá com fome, já tá tudo muito bem alinhado, né? Então, usando táticas, né? Técnicas que a psicóloga sempre ensina a gente, né? As clientes já vai melhorar muito. Então, esses planos alimentares, às vezes as pessoas acham que não, ai, tipo, é besteira. Não. Tem toda uma lógica por detrás na montagem.
É, tem sim, a organização é fundamental. Foi assim que eu comecei a organizar tudo. Comecei a organizar minha geladeira, daí foi pro armário, daí foi para tudo. E sem organização a gente não consegue, a cabeça fica uma bagunça, né? Então, quando a gente tem essas crises, se a casa tá uma bagunça, se você não tem uma marmitinha pronta na geladeira, se não, você vai comer fast food, você vai para aquilo que tá mais fácil. Então, isso para mim também foi fundamental. E foi a E, Mica deixa, que me ensinou a e, deixa, organizar. e deixar as coisas muito de fácil acesso também atrapalha um pouco, né? Tem gente que fala, Mi, eu consigo. Tem gente que fala, Mi, não vai dar certo. Se você colocar aqui um chocolatinho pra mim, você tá falando que eu tenho que consumir tanto, eu não vou conseguir. Porque eu vou ter que comprar o tablete ou, sei lá, a caixa de bombom e eu não vou conseguir comer um ou dois bombons. Então, Exato. é. Para Então mim eu também funcionou falo. assim também. Eu tive que É, tirar por um bom período assim de tempo, parar de comprar literalmente, que era para eu não comer. E aí eu ria com um post do Instagram que eu vi, né, que você tira todas as besteiras aí quando você vai, você precisa desesperadamente de um, não tem. E aí só tinha os cookies do meu filho. Na verdade, teve um dia que só tinha dois cookies. Eu falei, poxa, se eu comer, ele vai ficar sem quando ele chegar, eu vou ter que sair para comprar. Então, eu não vou comer. E eu não comi. Venci essa então. batalha. E eu acho que vai ter momentos que você vai pedir algo pelo iFood, vai ter É, momentos que você vai ter que sair, mas é uma coisa que a psicóloga sempre fala, né, para as meninas, começar a anotar, né, esses episódios no caderno, até para ela entender, falar, poxa, naquele dia realmente eu deixei a emoção falar um pouco mais alto, eu poderia ter feito desta maneira. Então é fazer um diário mesmo, sabe? E ela compartilha muito isso com a profissional e a profissional ali vai alinhando ela. E eu também vou entendendo como que é esses episódios. Se caso futuramente acontecer, a gente já fala, olha, se caso acontecer, você já sabe que por essa linha não vai ficar legal, vai por essa. Então, é aquilo, é dela também dar essa liberdade, né, da gente conseguir trabalhar, porque às vezes as pessoas ficam envergonhadas, não querem contar, né, tipo, ah, eu fracassei de novo. Né? Então, às vezes fica envergonhada. Muitas das meninas falam, ai, minha, eu tô pagando pra você, mas eu tô tão envergonhada, eu errei de novo. Não é, que bom, errou, vamos lá, vamos ajustar. Por que que você errou? O que que aconteceu? Ah, é. aconteceu isso, isso. Então não tem que ter vergonha. Então realmente tem que ter essa empatia, né? O profissional tem que ter empatia pela outra pessoa que está na frente para ela realmente se abrir e conseguir fazer o trabalho de uma excelência. Então é legal isso. Até porque precisa de coragem para admitir que você não conseguiu, que você pagou um profissional e o seu dinheiro está indo pelo ralo, que você não está conseguindo se dedicar. Precisa de muita coragem. Isso. Então, né? Que bom. Mica, as dicas estão maravilhosas, mas eu queria só que você organizasse, assim, a pessoa, ela tem compulsão alimentar, ela ainda não está fazendo nenhum acompanhamento. O que que ela pode fazer hoje para ela já começar aí essa luta contra a compulsão, além, é claro, de procurar um profissional, né, da mente e, enfim, e de nutrição, Tá. que a gente... A gente já falou aqui, organização é o primordial ali para qualquer coisa, né? Para emagrecer, compulsão, qualquer coisa. Organização, organização como? Do quê? É, sempre ter ali, vai no mercado, compra mais legumes, mais verduras, mais frutas. Tenha isso na sua casa. Ai, meu, eu não tenho costume. Começa a pegar esse costume, né? E as feiras, enfim, ai, não tenho tempo para ficar lavando, higienizando. Hoje não tem mais problema disso porque já tem frutas higienizadas, legumes e verduras. Então, esse é o primeiro passo, de ter mais legumes, verduras, né? Essas coisas na nossa geladeira, na fruteira, né? Que já vai, como eu comentei. Elas são fontes de fibra, já vai te ajudar nessa questão de saciedade, né? E evitar também produtos industrializados, processados, né? De evitar ali no seu congelador, no seu armário, né? Se você sabe que você não tem o domínio, não tem um controle, evite de comprar, né? Então, realmente. Mas, eu que tenho filho aqui, como que vai ser, né? Porque algumas perguntas também. Só porque tenho problema ali na compulsão, o meu filho também vai. Então, é questão de você conversar com o familiar ou comprar uma quantidade mínima ali, só para ele estar levando para a escolinha, né? Não comprar em excesso. Né? É essa a questão. Quem tem filho, não comprar em excesso. Compra uma quantidade ali para 2, 3 dias ou na semana, pronto, e é isso, né? Então, essa questão da organização é primordial, de estar consumindo, né, fazendo refeições de 3 em 3 ou no máximo de 4 em 4 horas, né, porque isso já vai organizar
a sua mentalidade, o seu organismo entender que sempre vai ter um intervalo mínimo, ou de 3 ou de 4, que você sempre E vai em estar poucas consumindo. quantidades, né? Importante em poucas É, quantidades. Não, você vai comer um prato de feijoada de quatro em é. 4 horas, não adianta muito, Isso né? aí. Aí coloca bastante legumes, verduras, frutas no seu prato, né? E, enfim, que isso já vai te ajudar bastante. Coloca sempre uma carne magra, né? Uma carne vermelha mais magra para te ajudar nessa questão. Então, essa questão de organização, questão de estar consumindo de 3 em 3 horas, assim, é o primordial. Mas eu vou mudar da água para o vinho? Não, isso é processo, é um trabalho de formiguinha que cada dia mais você vai evoluindo. Mas eu vou conseguir me organizar tudo. Não, você não vai conseguir organizar tudo de uma vez. Vai aos poucos, né? Porque às vezes também a gente quer colocar metas muito grandes. Ah, eu 8 ou 80, formiguinha. Então, os pilares primordial é isso. Questão de organização, legumes, verduras e carne sempre tá ali no seu prato também para te ajudar. Mica, existe cura para compulsão alimentar? Olha, cura. Na verdade, a minha cliente que eu tenho hoje, ela não é que foi curada, mas os episódios ela começa a diminuir. Vai ficando muito distante os episódios da compulsão alimentar. Então, é algo que, sim, precisa sempre de estar um acompanhamento com uma psicóloga, isso é importante, é o extremo, mas os gatilhos vai diminuir. Por que vai diminuir? Porque ela já vai começar a entender, né? Falar, poxa. Isso já aconteceu comigo, eu já sei como que eu vou responder aqui, eu já sei como que eu vou lidar com essa situação, né? E realmente só acontece se caso, assim, for algo muito diferente que ela nunca tenha vivido, né? Mas isso diminui muito, muito, muito. Então, eu tenho um cliente que está comigo aqui há quase 2 anos. Quando ela começou, era mais com mais frequência, então demora um pouco. Ela tá ali 3, 4, 5 meses, às vezes sem uma compulsão, e às vezes quando acontece algo. Ela fala, ai, Mi, eu já sei, eu errei, eu fiz isso, eu poderia ter feito isso. Ela já vem com a resposta. Ela já sabe. Ela fala, não precisa nem falar, eu sei, eu errei, sabe? Mas ela já fala que errou, mas já não fica tipo, ai, eu errei, eu não dou conta. Não, errei, dá pra consertar e é isso, bola pra frente, sabe? Porque às vezes as pessoas, as mulheres ficam se martirizando muito. Ai, eu não posso, ai, eu não consigo, ai. Não, não, não é isso. Parece que conforme a gente vai trabalhando, elas vão entendendo e vão vendo, não, eu sou capaz, eu consigo, eu vou dar conta, e é isso. Aí quando você vê o gatilho já tá bem menor, bem, bem, bem menor. Uau, então existe uma esperança, né? Que bom. E E como mulheres, além de cuidar da mente, que é muito importante nessa questão de fazer uma terapia, de fazer um tratamento com psicólogo, nós, como mulheres cristãs, nós sabemos que para o Senhor nada é impossível e a maior cura para nossa alma vem de Jesus, vem do Senhor. Então, é o que eu tenho falado com ele. Eu já perdi bastante até aqui, mas eu sei que para continuar e permanecer onde eu tô, eu vou precisar de ajuda, da ajuda do Senhor, né? Então, me agarrar forte nele, não crer só na força do nosso braço, se agarrar ao Senhor e para tudo, né? Porque eu tenho falado muito durante essa semana no workshop que muitas vezes a gente ora por coisas extraordinárias. O filho está doente, um familiar está doente, ou a gente precisa pagar uma conta e não tem dinheiro, não tem recurso, aí você vai, chora e pede para Deus fazer um milagre. Mas Deus também se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida e com as nossas emoções também. Ele pode agir nas nossas emoções. Então, faça o ordinário e deixe que Deus faça o extraordinário, né? Como mulheres cristãs, a gente precisa também carregar isso, carregar que Deus pode nos curar. Então, é lindo ver como o trabalho que você tem feito com as mulheres fez na minha vida. Então, eu só peço que o Senhor continue abençoando esse trabalho que você tem feito, agora ainda mais, né, onde você carrega ali um fruto da palavra do Senhor. E que Deus continue te usando e te abençoando na sua profissão, e que muitas mulheres sejam curadas, a partir do teu conhecimento, mas, sobretudo, da unção que você carrega. é que é diferente, né? Hoje eu vejo muito profissionais da minha área. É diferente quando você trabalha com uma profissional que é cristã, que conhece a Bíblia, e uma profissional que não conhece, né? O tratar de todos os aspectos é diferente, né? Porque elas acham que é só com remédio. Não.
né? Lógico que vai ter momentos que sim, precisa de medicações, não sou contra. Mas quando você é alinhada com propósito, né? Quando Deus te alinha e fala, olha, você tem um propósito, você conhece a Bíblia, você sabe como ajudar, é totalmente diferente, né? A gente é aquilo, é cuidar do templo, de todas as maneiras, né? O espiritual, a mentalidade e essa parte do comer é importante, né? Porque a gente tá se cuidando também, tá alimentando ali a carne, né? E ao mesmo tempo a gente também está pedindo direcionamento para Deus para alimentar o nosso espírito, né? Então precisa caminhar tudo junto, né? Então quando você vem outras meninas, quando vem de outras profissionais, né? E às vezes elas falam, ai, eu percebo que você é cristã, eu não sei se a outra nutricionista era, mas eu acho que não é, porque ela corria desse jeito assim e tal. Aí você fala, aí quando ela começa a entender que, poxa, que Deus tem que estar no meio também desse propósito, né? Dessa caminhada que só, como você falou, que só com o nosso braço não vai dar, e realmente não dá, né? Porque é Deus que dá um fôlego novo, dá rotas diferentes pra gente, né? Que às vezes a gente tá naquela mesma rota e Deus tá falando, tá parecendo um Waze, né? Você erra a rota e faz a rota de novo e vai, Deus tá falando, pelo amor de Deus, me ouve. A rota é essa. E eu É falo que parece que Deus me ajuda muito. Tipo, olha, pede para ela não ir mais por essa rota. É essa rota. É essa a direção que ela deve ir, né? Então é legal, né? Então tem todo um diferencial quando você tem um propósito, né? De cuidar de mulheres e quando tá alinhado com Deus. É totalmente diferente. maravilha. Fui muito presenteada com essa conexão, com essa amizade. Amém. Eu só tenho a Deus a agradecer, agradecer pela tua vida. Amém. Vamos orar, queria orar por esse tempo. Amém. Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos podendo compartilhar coisas que podem mudar vidas, que podem transformar vidas, transformar mentes, assim como a tua palavra diz, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Que não sejamos eu e a Micaele, ou a Micaele como profissional, mas que seja a tua unção, Senhor. Que seja a tua voz, Senhor, que seja a tua cura na vida de mulheres que estão aqui, Senhor, ouvindo o que nós estamos falando. Que seja um despertar na vida de mulheres que muitas vezes estão afundadas em compulsões alimentar ou de outros gêneros, mas estão afundadas em compulsões e não se deram conta disso, Pai. Nós clamamos por uma libertação, nós clamamos por uma renovação da mente, nós clamamos por mais profissionais com o coração de Deus, com empatia, com compaixão, com direcionamento divino, Senhor, para abençoar ainda mais e mais outras mulheres, tirando elas da baixa autoestima, da dor, do sofrimento, Senhor, não somente do sobrepeso, mas de tudo o que o sobrepeso carrega de forma negativa nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, nós oramos para que essa aula alcance mais e mais pessoas e que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas, não para a glória do nosso nome, mas para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mica, Amém. muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu coração. Como eu disse, que Deus continue te abençoando e te usando cada vez mais. Amém. Beijo, gente. Obrigada pela aula, amei. E que cada vez mais, como você comentou, né, se conecte. Que essa apresentação hoje, essa live de hoje, acaba entrando em outras vidas de outras mulheres. Amém. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, tchau.